Boa noite, Helena. Boa noite, Cláudia, Carlinhos, Ionara. Boa noite, Jorge. Boa noite, gente. Então, como a gente estava falando aqui anteriormente, né, antes de começar a gravar, esse processo de individuação, ele vem após esse processo de autoidentificação, né? Porque, como o Jorge falou muito bem, a individuação, ela é diferente da individualização, né? Então, um movimento, ele é amoroso, ele é interior, e o outro movimento é egoísta, né? E normalmente voltado para o exterior. Então, hoje, na, no momento em que a gente vive dessa encarnação, né, nós passamos por um processo muito intenso de forças coletivas, e que se nós não estivermos conhecedores, né, de quem nós somos, do que nós sentimos, nós nos unimos a uma massa não pensante, vamos dizer assim, né, que caminha por um desfiladeiro, sofrendo, cada vez mais se afundando, né, porque realmente não se volta para o si, então não se conhece. Então, essa aula que a gente teve anteriormente foi muito bacana, e a gente fala desse processo de autoconhecimento o tempo inteiro. E esse processo de autoconhecimento é que vai trazer essa possibilidade da individuação. E ela é uma aula, eu acho que a gente acaba hoje, não sei, né? Vai depender aí da participação, mas também isso não importa muito. Então vamos em frente, né? Esse capítulo é do livro da Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, um livro muito bacana. Tudo que é da Joana é muito bom, né? Porque traz essa psicologia, esse ser integral que a gente tanto gosta de falar e que é tão importante, né? Para a nossa existência. E quando a gente fala em existência, para a nossa existência como um todo, né? Como uma grande existência e não como uma vida que começa e termina aqui no plano físico. Então ele diz assim, ela diz assim: as multifárias, que são as várias experiências da encarnação, deixam no ser profundo infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos modelos, né? Então eu sublinhei ali a palavra profundo, porque ela diz assim, deixam no ser profundo. O que é esse ser profundo? Né? E aí eu gostaria que cada um refletisse, e quem quiser participar, porque é importante que a gente converse sobre essas coisas, né? Sobre a nossa profundidade, porque nós vivemos numa superficialidade que é contrária a esse ser profundo. E ele diz que temos infinitas características, né? Que poderíamos denominar como sendo os arquétipos. Já tivemos aula sobre arquétipos, os arquétipos nada mais são do que modelos, né? E é como um padrão de comportamento que se repete, sem que a gente se dê conta, né? Por isso que a gente vive tão aprisionado. E aí ela diz ainda heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Então, o que é que ela quer dizer? Nós temos as heranças ancestrais, né? Porque vivemos esses arquétipos, que são esses modelos, né? Repetimos através das encarnações esses comportamentos sem nenhuma reflexão, acreditando no que é certo e no que é errado, conforme essas forças foram nos passando, né? Então, nós temos a família, o pai, a mãe, essa força da família é uma coisa muito intensa, da cultura, a sociedade em si. Então, nós vamos formando conceitos e padrões de comportamento que vão nos limitando cada vez mais, ou seja, caminhamos com a massa, né? Não temos essa capacidade de individuação, porque não nos conhecemos, né? Tô aqui falando, gente, pode falar.
Jorge? Oi, presente. Ô, Cris, eu queria falar dessa parte que está em vermelho aí, mas dando uma outra conotação. Sim, Quando ele diz heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente. Esse material volumoso, que as experiências lá que deixam no ser profundo esses modelos, é a que vai ditar o nosso processo evolutivo, que são os karmas, né? sim, Então, quando a gente olha para uma pessoa que a gente tende a julgar, a condenar, a achar ruim, é esse ponto que eu quero chegar aqui agora. A gente precisa entender que ela está vivendo isso aí, que aquela dor, aquele comportamento dela que a gente não gosta, aquilo que a gente costuma julgar com bastante rigor, é esse material que ela traz de vidas passadas, dessas dores que ela passou. E isso deve nos levar à compaixão, que é a aceitação do outro como ele é. Porque isso está acontecendo com a gente, mas está acontecendo com todos nós ao mesmo tempo. O comportamento da crise, ele vem basicamente aí, ó, como o meu, como o da Tati Rocha, como o da Cláudia, como o do Carlinhos, como o da Ionara, como o da Helena, vem do passado. Ele vem do passado. Então a gente faz coisas na vida por esse automatismo que a gente nem, que para a gente é o certo, mas que para outra pessoa é uma agressão. E isso como todas as outras coisas. E isso que é a diferença da individualidade e da individuação. A individualidade, como a Cris falou no começo, vai julgar, vai condenar, vai tacar pedra. E no processo de individuação, não, você vai olhar aquilo como compaixão, como perdão, como aceitação, com compreensão de que aquela pessoa está vivendo aquilo, mas ela não é aquilo. Vocês conseguem entender isso? Gente, a Cris está pedindo para todo mundo participar. Vamos aquecer aí os motores, acordar. E ainda quero complementar, né, Jorge, essa tua fala, porque a gente, hoje, qualquer lugar que tu vá, qualquer coisa que tu ouça, seja de fundo religioso ou espiritualizado, ou sei lá, qualquer coisa que tu escute, a gente ouve assim, aquela frase, né? A gente só se cura pelo amor. E parece uma frase assim tão chavão, né? Tão na moda, mas isso tem uma profundidade tão grande, porque assim, ó, pegando essa tua fala, né? Se eu sei que a gente traz dentro de si todas essas heranças e que isso se avoluma nesse inconsciente, e que esse inconsciente manda esses impulsos o tempo inteiro para a parte consciente, e a gente age completamente cego, então, só o amor, que é o perdão, a compaixão e tudo mais, vai nos libertar disso tudo, porque aí eu começo a compreender que o outro realmente age como ele pode, né? E ele nem sabe fazer de outra maneira, ele não consegue ainda perceber. Então, quando a gente fala desses pilares, né, que é o estudo, que é a prática, é por isso, porque a gente só consegue essa transformação, a gente só consegue essa individuação realmente através dessa percepção nova, né? De tudo isso. Mas vamos lá, gente, mais alguém? Pelo jeito, não, Jorge. Mas ficou alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro, né? Depois as pessoas vão nos ouvir lá na gravação. E esses exemplos, assim, eles são bem importantes, né? Então, vamos em frente. Todos os indivíduos são os somatórios de suas existências transatas, ou seja, de suas existências passadas, em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante, com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. Então, imagina quanto que vocês acham, né? Quantas encarnações cada um já viveu? Vamos chutar aí, quem sabe, né? Por quantas a gente já passou? A Tati disse que foi duas só, né? Eu já tenho mais de umas 2.000, 5.000, sei lá. A Tati só duas.
Ai, E interessante. eu ia abrir o microfone e ia falar duas. Mas eu pensei, tá gravando, né? Eu vou ficar quieta. Mas assim, né? Tá? Olha o quanto que a gente tá na inércia e tá congelado, porque a gente reencarna, e reencarna, e reencarna e realmente não tem muito sucesso, né? Ou seja, não caminha muitos passos ali, porque permanece no mesmo comportamento. E quando ele fala das personalidades, que ela fala ali das personalidades, imagina, nós já fomos tudo, né? E a bondade de Deus nos permite que a gente vá se reconstruindo através das reencarnações, né? Mas hoje, se a gente olhar para as derivações ali do orgulho e do egoísmo, nós temos tantas coisas, né? Temos o ciúme, a inveja, o medo e tudo mais. Então, o que que prepondera em mim? Porque a gente tem de tudo, né? Umas coisas mais camufladas, uns sentimentos um pouco mais aparentes, mas nós temos de tudo. Então, uma personalidade prepondera normalmente, né? Então, se eu sou mais irada, se eu tenho uma necessidade maior de poder, ou cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, o que me habilita a achar que o outro é melhor, é pior, é errado, né? Então, se eu tenho tudo isso dentro de mim, mas como a gente tem esse olhar para fora, né, o tempo inteiro, a gente não consegue se perceber. E aí mantém esse padrão de comportamento que amarra, né, amarra a gente por aqui, fazendo com que a gente reencarne muitas vezes nesse mesmo planeta. E agora, né, falam-se tanto da regeneração e ela está em processo mesmo. E a gente precisa mudar, senão a gente acaba reencarnando no planetão de novo, como fala o professor Maurício lá do IBS, né? Poder Ô, mergulhar. Cris, Oi, oi. deixa eu dar mais um toque. Ele coloca ali, ó, constrói a sua realidade pensante, não é? Todo esse contexto das experiências passadas, de todas as personalidades, constrói o nosso pensamento de hoje. Sim. Esse ponto eu gostaria de frisar. Quando a gente fala aqui, olha, todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer, é por isso. Todos os pensamentos é tudo que você não é, na verdade. Porque ele é tudo do passado, você precisa construir um novo, a partir do passado. Então, quando a gente fala, todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer, porque você vai repetir as experiências do passado. E todos os seus pensamentos é tudo que você não é. Então, a busca da individuação é a busca pelo que você é, verdadeiramente. Não é reviver o que você não é. Além do fato de olhar para fora, eu queria lembrar vocês, como diz a professora Lucilena, da heresia da separatividade, o que causa esse individualismo, porque você se separa do todo, achando que só você tem razão, achando que só você é o bom, achando, não é? E se acha no direito de julgar, de condenar e de fazer todos esses absurdos. Mas tudo isso aí é das personalidades passadas, são pensamentos que chegam e que a gente não consegue discernir sobre eles, nem ter mansidão suficiente para olhar para eles e tomar uma direção contrária deles. Então, é preciso prestar bastante atenção nisso. Nossos pensamentos estão mandando na gente o dia inteiro, todo o tempo. Gente, vamos participar. Eu gostei muito de um texto que a Tati colocou lá no grupo, né? Que as aulas ficam mais interessantes quando todo mundo participa. A Helena concordou, tal, e agora chega aqui e fica as duas caladas. Então é isso, Cris. Vamos em frente aí. Então, e também tem, né? Porque a separação, essa separação que a gente faz de tudo, a gente se separa do outro, a gente se separa dentro da gente mesmo. Oba, já deixa tu falar, Helena. Então, a gente vive nesse processo de fragmentação e é ele que nos distancia, né, desse processo de cura de volta para casa, né, de olhar para a nossa centelha, porque isso é o amor. Então, enquanto a gente estiver nessa fragmentação, separando tudo, o que a gente vê, o que a gente sente, a gente vai estar se distanciando, né, do amor. É como se a gente virasse as costas para
para a nossa centelha, vamos dizer assim. Então, existe a cisão e não a união. E isso é no dia a dia. Então, às vezes, a gente espera um movimento maior, ou a gente parece que vê todo essas informações descontextualizadas. E não, o importante é a gente contextualizar isso tudo no nosso dia a dia, desde o momento que eu acordo, como que eu olho para o meu filho, como que eu olho para o meu vizinho, quais são os pensamentos que chegam, qual é o meu comportamento, e se observar mesmo, né? E eu vou falar de novo da caixinha, que o Jorge falou isso para mim, eu achei muito bacana, porque os pensamentos, normalmente, eles provêm de algum lugar, né? Então, eu tenho lá uma caixinha do medo, uma da vaidade, uma do poder. Então, se eu começo a observar e relacionar de onde esse pensamento vem, ele vai se diluindo. E é bacana porque esse movimento faz com que eu me conheça, né? Então, se um pensamento chega e eu chego a me desestruturar, ou seja, é um gatilho para que o meu comportamento se altere de alguma maneira, eu já sei de onde ele vem. Então, fica mais fácil de observar, de compreender e de transformar, né? Pode falar, Helena. Me veio um pensamento assim bem tolo, mas eu vou falar igual, Não né? é bem tolo. Eu estou cá a pensar, né? Se todos os nossos pensamentos são de existências anteriores e por isso não devem ser considerados, eu estou aqui pensando, então quer dizer que em todas as nossas existências anteriores não fizemos nada de bom? Não prestamos para nada, que não deixou, Eu acho que quase não ficou nada, nada né? de bom Não. registrado que possa vir à nossa mente? Não, me bateu essa dúvida tola agora, mas sabe, tipo, né? Eu não faço ideia, mas eu imagino que já virou umas 4.000 reencarnação, porque a gente pode ter até 8.000 agora, né? Quando eu soube que era 600, eu achei que era demais. Agora acho que pode chegar a 8.000 encarnações, então misericórdia, né? Eu já devo estar batendo na trave aqui de umas 6.000, lá vai, mas tudo bem. Então, assim, e as coisas boas que nós vivemos em existências anteriores, será que não tem nada de bom? Onde ficaram essas coisas boas? Estão lá no céu escondido também? Essa é a minha dúvida. Posso falar, gente? Claro. Na verdade, eu vou deixar para vocês responderem, tá? Mas é só um comentário é, que o Jorge explica isso muito bem na parábola do filho pródigo, né? Onde o filho a Helena sabe das parábolas bem, né, Helena? Onde o filho ele chega ao ponto de comer a comida dos porcos, enfim, tudo mais, representando o auge do nosso afastamento, da nossa revolta, né, e da nossa materialidade. Mas a gente sabe que a partir desse momento que a gente se deu conta de que, enfim, a gente já sofreu demais e doeu demais e tudo mais, a partir do momento que a gente se deu conta de que aquilo ali, não, sabe, não era o caminho, a gente resolveu fazer diferente. Então, quando a gente caiu, a gente se dividiu. A gente tem uma parte que é sombra e uma parte que é luz. E a gente é tudo, né? Então, não existe a possibilidade da gente não ter o bem também, né? A gente faz o bem, só que o mal prepondera, né? O problema é que a gente não enxerga o bem que a gente faz, o bem que a gente, como é que eu vou explicar? A gente enxerga até torto o bem que a gente faz, entendeu? E adultera a verdade não fazendo o bem e achando que é o bem. Então, tudo que tu tem noção de que é o bem e que tu tá fazendo, tu não tá se dando conta. Porque caso contrário, é o teu ego ali, sabe? Se achando maravilhoso, se achando incrível, se achando, enfim, tudo, sendo que não é. Então, era isso que eu queria contribuir e largando a bola para o Jorge, para ele falar dessa questão do bem, mas só quis falar da parábola, e lembrar que
nós somos metade luz e metade sombra, então não existe a possibilidade da gente não fazer bem, senão a gente não ainda estaria no caminho da descida. E acredito que a gente já tem evoluído um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas evoluído. Pois é, Tati, mas assim, ó, o que eu me refiro é isso. Por que que a primeira resposta que vai vir à mente, né? Sei lá, recebi tô diante de uma situação e eu vou responder de acordo com aquilo que já me é conhecido, né? Por que que essa resposta que vem não pode ser uma experiência boa? Por que que sempre é ruim, entende? Porque é Não sei aquela se eu estou me questão que a fazendo gente. entender. Sim, sim. Mas é aquela questão que é o que eu falei ali antes, o que prepondera no nosso psiquismo é esse conteúdo da sombra. Então, com o que tu acha que tu vai responder primeiro? Se esse é o conteúdo que prepondera? É com isso, por isso que o Jorge disse que o nosso pensamento é o que a gente não deve fazer, porque muda a roupagem, o nosso pensamento, se a gente for parar para pensar eu mesmo, né? Quero que a minha verdade seja maior do que a de todo mundo, inclusive a de Deus, porque quando ele faz as coisas eu choro, eu sinto dor, eu não gosto, me revolto, né? E é sempre esse pensamento. Se for ver, é sempre isso e que está por trás de todas as nossas atitudes, né? Junto do medo, assim. Então, como é que a gente vai responder com outra coisa se esse é, é a maior parte do nosso psiquismo nesse momento, sabe? Eu quero falar, Jorge? Não, pode falar, Cris. Pode Não, falar. mas depois tu fala, porque provavelmente tens uma explicação. Mas eu estava ouvindo aqui e eu estava imaginando assim, a gente hoje é guiado por um ego descontrolado, né? Um ego doentio, que ele tem uma função que deveria ser uma função mais benéfica, mas ele fica, né? É sempre o eu. Então, existe um egoísmo que prepondera. Então, imagina uma cápsula, né? Então, por fora dessa cápsula, a gente consegue olhar, verificar e tal. E vamos imaginar que isso é o nosso subconsciente, como se ele tivesse muitas camadas, muitas camadas. Então, a mente consciente, que é um consciente relativo, né? É um consciente do estar pensante aqui nesse momento, de estar acordada, acordada com os olhos abertos, né? Porque a gente está meio dormindo, com certeza. Mas imagina que essa mente consciente, ela quer acessar as informações, porque os impulsos estão ali, né? No subconsciente. Essa parte luminosa, perfeita, amorosa, que é a essência de Deus que cada um tem dentro de si, e todos nós temos, todas as criaturas têm, porque não somos melhores nem piores, né? Essa centelha é como se ela ficasse meio que soterrada dentro desse subconsciente, encapsulada. Se eu estiver equivocada, depois o Jorge, por favor, me corrija. Então, se essa parte realmente luminosa, com essa luz verdadeira, esse amor que a gente estuda tanto, ela está encapsulada dessa maneira, o que que sobra, né? Sobra as experiências mais negativas, o que é mais periférico, ou seja, as derivações do orgulho e do egoísmo, que é o medo, o poder. Então, nós adulteramos quase tudo, ou tudo. Então, mesmo um movimento benéfico de auxílio, ou seja lá qual for, ele vem dirigido por o ego descontrolado. Então, o movimento é benéfico, mas ainda existe no ser a necessidade de contentar esse ego. Então, por isso que a gente não faz caridade verdadeira, né? A gente faz benemerência, porque a gente sempre tem um interesse, nem que seja de receber um obrigado. Eu não sei se é isso, né? Mas se a Helena, não sei se a Helena compreendeu, se o Jorge quer falar alguma coisa. Oi, Cris. Eu posso contribuir um pouquinho, sim. O processo ele é de evolução.
Então, a evolução, ela parte do polo negativo para o polo positivo. Então, nós estamos aprisionados nesse tipo de pensamento, por inércia, né? Por repetição dele. Não é que a gente não tenha feito coisas boas, nem que a gente tenha aptidões na parte da medicina, da música, da arte, da agricultura, da arquitetura e de todas as ciências. Nós temos essas aptidões porque estudamos também. Só que elas ficam no esquecimento, exatamente porque a gente vai pegar esse tipo de conhecimento, como colocou a Cris ali, e vai usar para se vangloriar, para ser vaidoso, o que vai acabar em quedas espirituais cada vez maiores. Por isso que o Evangelho, Helena, ele fala tanto das bem-aventuranças. Se a gente não tiver manso, a gente não vai conseguir usar o que a gente tem de bom, porque o que tem de ruim, como disse a Tati muito bem, vai preponderar pela velocidade, pela força e pela inércia que nós estamos aprisionados nesses conteúdos. E, ao mesmo tempo, a gente não se perdoa. Então, se eu não sou manso, eu não tenho controle e domínio, não me perdoo. Eu não consigo ser puro de coração e não consigo ser humilde. Por isso que a gente está travado nesse mundo. Não é Deus que não quer, é o orgulho que não deixa, como colocou a Cris muito bem, o ego descontrolado que não deixa. Mas você tem aptidões. Agora, o bem como essência, o amor, nós não chegamos lá ainda. Nós temos dentro de nós, como disse muito bem a Cris, mas a gente não consegue acessar, porque a gente é prisioneiro. A gente é prisioneiro dos tipos de pensamento que a gente tem, gente, que é da luta, que é da astúcia, que é do aprisionamento no sexo, no dinheiro, nos bens materiais. Esse é o nosso conteúdo mental de hoje. É da vingança, do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja. Enquanto a gente não se perdoar para se libertar de tudo isso e ter comportamentos diferentes, a gente vai continuar prisioneiro, produzindo inércia nisso aí. Por isso que ela diz ali que os conteúdos que nós pensamos são os conteúdos do passado, que vêm desde o mundo animal. A lei de sobrevivência nossa ela é baseada no egoísmo, no matar, não é? No subjugar o outro, no defender o que se, guardar o máximo que puder, nem que os outros passem fome. Esse é o nosso conteúdo mental. Nós temos outros, como disse a Tati, temos a luz e a sombra, mas a luz para nós está bem distante, porque a gente só faz movimento de afastamento. Então, o que a gente reencarna? A gente reencarna para evoluir, exatamente para modificar esse tipo de situação. Então, quando a gente tem um pensamento que vem desses conteúdos, como a Cris colocou, das caixinhas lá, da caixinha do ódio, da caixinha da vingança, da caixinha da irritação, da caixinha da mágoa, então você tem que substituí-lo. Mas quem faz isso? Eu pergunto. A gente continua a repetir os comportamentos. Então, o que é bom, o que é belo, o que é bonito, o que nos aproxima de Deus, a gente cada vez se distancia mais. É só por isso, Helena. A lei de evolução está aí, querendo, suplicando que a gente dê passos para a liberdade, mas a gente continua dando passos para se aprisionar. Então, todo mundo falou a mesma coisa que eu falei de forma diferente. Então, você tem 3 versões aí. A da Tati, a minha e a da Cris. Você pode escolher. Ou pode juntar tudo. Então, juntar tudo, porque a base das 3 é a mesma praticamente, né? Não, mas entendi. Obrigada, gente. Obrigada. Ficou claro. A fim de lograr o êxito, cada qual se deve considerar único, diferente. Por que será? Agora vamos conversar, né? Para eu lograr o êxito, ou seja, né, o êxito da existência, da evolução, cada qual se deve considerar único, diferente. E agora? Não obstante, com todas as analogias que são comuns aos demais membros da imensa família humana. Quem se arrisca? Por que eu preciso ser diferente e único? Eu não sei responder. Veja só. Tudo bem, ótimo. Melhor ainda.
Porque quando a gente diz que não sabe, aí mesmo que a gente consegue chegar numa coisa bem bacana, né? A gente consegue abrir um pouco a nossa consciência para isso. Tati, o que que tu pensa disso? Tati tá aí? Não tá? Cris, Oi. eu penso que para a gente né, conciliar ao único e diferente, como o Jorge fala, a gente tem que ser manso para estar conseguindo sempre estar progredindo, né? Isso aí é uma diferença, eu acredito nisso, né? A gente tem que ser manso para que a gente possa ser único e diferente. Sim, Mas para mim não, eu não consegui ainda, porque eu ferro uma grade, aí acho que estou livre, chega ali na frente da outra grade para ferrar. E assim eu vou ferrando grade. Eu acho que é isso. Ter único, ser manso, ser diferente. sim. Na verdade, eu assim, né? Eu tô aqui jogando a pergunta e refletindo também, mas assim, ó, se a gente está falando em individuação, em autoconhecimento, que o que nós falamos antes, né? Esse processo de autoconhecimento, e agora me fugiu o texto, o tema da última aula. Quando ele diz, a fim de lograr êxito, cada qual se deve considerar único. Então, a mansidão entra assim, mas assim, ó, por que ser diferente? O que é a massa, né? O que esse inconsciente coletivo, que é o arquétipo do que o Jung tanto fala? Porque quando eu me proponho a me diferenciar, a ser único, a me considerar uma criatura filha de Deus, o que que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo me libertar desse inconsciente coletivo, que é muito forte. Ou seja, eu tô escolhendo quebrar todos esses padrões de comportamento que todos os meus antepassados tiveram. Que de tudo isso que eu aprendi, que foi colocado, né, na minha educação, que faz parte do meu subconsciente, que impulsiona a minha vida e que faz com que eu haja de uma maneira ou de outra. Então, quando eu escolho a individuação, quando eu escolho ser diferente, eu estou escolhendo olhar para dentro de mim, observando cada pensamento, cada impulso que chega, né? E para isso tudo tem que ter a mansidão, porque do contrário a gente não consegue. Porque nós vivemos num automatismo tão grande que nós não conseguimos, né, estar o tempo inteiro desperto para perceber realmente o que está acontecendo, o que está acontecendo agora, né? Eu estou fazendo o quê? Qual é o meu objetivo? Né? Se chega alguém, qual é o estímulo que me dá? Como que eu reajo? Tudo isso é fundamental, mas ninguém faz, né? Então, gostaria de ouvir o Jorge ou alguém mais. Vamos ouvir o resto aí. Cadê a Tati Rocha? Você fala tão bem, Helena. A Cláudia podia contribuir conosco aí. Vamos, gente, vamos falar aí. Tati Tessarolo está aí. Acorda, galera. Cris, nós já somos unigênitos, né? Sim, Nós somos unigênitos, nós já somos únicos da nossa espécie. Aí é que está a busca de novo pela individuação. A gente cai e fica prisioneiro do orgulho e do egoísmo, junto com todo mundo. O que manda nisso é a lei de afinidade. sim, Então, é o que ela diz ali. A gente precisa, no momento que essa quantidade de pensamento vem, que esses instintos chegam, que vem desse campo do inconsciente, que estamos todos aprisionados, você precisa pensar que você precisa ser diferente desse campo. Qual é o comportamento novo que vai aparecer aí? Qual é o comportamento que realmente você quer? E não aquele que o instinto, a força espiritual do campo arrasta você para baixo. Na terça-feira nós estávamos falando sobre isso, né? sim. De como a gente deixa na história lá do Cezinha e de outros, da Helena que contou dos netos dela, como é que a gente deixa que o campo puxa a gente para baixo?
E a gente não consegue ser único, Sim. de imaginar que aquele campo ele está desmoronando, mas você não quer desmoronar. E aí você tem um comportamento de individuação. Você consegue dirigir a si mesmo em direção a Deus, sem precisar ser arrastado pela lei de causa e efeito. Então, o que acontece com a gente hoje? A lei de causa e efeito vai arrastando a gente, sincronizando os nossos comportamentos através da dor, através das aflições, através do sofrimento. Mas se eu conseguir dirigir a minha vida, os meus pensamentos, os meus atos, em direção a Deus, por escolha, eu consigo. Então, essa é a busca que a gente tem que fazer da nossa vida. Voltarmos a ser único, voltarmos a aprender a dirigir a nós mesmos, a estarmos despertos e escolhendo o tempo todo, usando a liberdade para querer ser diferente, a ter um comportamento que não seja de egoísmo e de orgulho, que não seja de ódio, de vingança, de irritação. Se todo mundo olhar aí e perceber a sua família, você vai ver que dentro da família tem um comportamento em comum, que é comum a todos, melhor dizendo. Mas você pode ser diferente, introduzir uma informação nova. É o que a Tati sempre explica para mim, diz, Jorge, será que você consegue, você introduzir uma informação nova, você ser esse novo na sua família? Então, esse é o diferente da coisa, é você dirigir a sua vida em direção a Deus e buscando despertar em todos esse diferencial que todos nós temos, essa individuação, a busca por isso. E isso é uma coisa muito maravilhosa se a gente pensar com carinho sobre isso. Alguém mais quer contribuir? Vamos, gente, não deixa a Cris assim, tadinha lá. Ela é falar, eu sou faladeira, mas eu gosto de ouvir também. Então, eu estava pensando aqui, né? E a gente tendo esse tipo de comportamento, a gente mexe com forças inimagináveis, né? Porque como tudo é atração, tudo é vibração, a partir do momento que eu coloco uma informação nova no meu campo e, consequentemente, ali onde eu vivo, na minha família, no meu trabalho, forças novas se movimentam, né? Isso é muito bacana. E aí as pessoas às vezes dizem assim, fulano é sortudo, tudo dá certo para ele, as coisas fluem com ele, né? Mas por quê, né? Quem é essa criatura? Como ela pensa? O que ela emana, né? Eu acho isso muito interessante. E a vida flui assim, a gente é que ainda não consegue ter não tem a capacidade ainda de compreender de uma maneira eficiente, né? Compreender de uma maneira eficiente significa trazer esse conteúdo realmente para o coração, tendo a certeza, né, que é verdadeiro. Então, essa figura, ela é só para ilustrar, né, que nós somos espírito. Aí o Jorge pode me ajudar, porque não sou muito boa com essas figuras. Então, Deus está ali né, sobre tudo. O eu sou é o centro, que é a identidade de cada um, ou seja, essa individuação. E vivemos numa unidade, somos uma unidade que vivemos numa totalidade. E precisamos dessa individualidade, né? Mas o Jorge vai poder falar um pouco melhor sobre essa figura. Não, você já falou tudo. Esse é o espírito. O que é o espírito? O espírito é Deus. Ele é uma totalidade, uma unidade e uma individualidade. Nós precisamos voltar a isso. O que é a totalidade? A totalidade é quando você reúne todas essas personalidades do passado, como colocou Joana, e dá uma destinação, uma direção para elas, para volta à sua identidade, para volta para o self, para a luz. Não é refazendo a unidade que se fragmentou. Como disse a Tati anteriormente, tudo se fragmentou em nós. Vocês lembram da aula de arquétipo que
Primeiro fragmentou egoísmo e orgulho, depois fragmentou em 7 arquétipos, né? É o poder, a revolta, a culpa, o medo, a negação, a inveja. E desses 7 vão se fragmentando, e cada vez vai se fragmentando, vai se fragmentando, vai se fragmentando. Então, refazer essa unidade, por isso que a observação de si mesmo, né? Buscando essa totalidade, quer dizer, que é reunir todos esses campos, todas essas personalidades e dar uma direção para ela de novo para o eu sou, não é? Flexibilizar a máscara para que a sombra possa ser diluída e assim fazendo a unificação outra vez. É esse o nosso grande trabalho, é voltar a ser luz. Voltar não, que a gente nunca deixou de ser luz, né? É deixar de ser não sou, para que o eu sou possa preponderar. É isso Era aí. isso que... Muito obrigada. Então, continuando, né? Normalmente o indivíduo toma como padrões e procura assemelhar-se àqueles que lhe parecem melhores. Ó, parecem, né? Verdadeiros modelos, esquecendo-se de que se torna impossível conseguir resultados positivos nesse tentame. Porque, à medida que imita outros, perde a sua identidade, o seu caráter, amoldando-se às fórmulas de ídolos falsos, que também lutam e disfarçam as suas necessidades na exteriorização da personalidade. Então, hoje a gente vive isso, né? Então, a mídia, por exemplo, vamos falar do maior primeiro, cria padrões. Opa, Helena, então fala, Helena. Fala porque... Não, sabe o que eu ia dizer? Porque quando tu perguntou ainda há pouco dessa questão que a gente tem que ser diferente e tal, me veio essa fala tu agora, assim, do parar de imitar os outros, buscar a nossa... Mas eu achei que era muito básico isso, sabe? É Uhum, por isso que eu tô achando engraçado, porque bem esse pensamento foi que veio à mente lá quando tu perguntou, né? Que eu disse que eu não sabia responder, lembra? sim. Porque, na verdade, eu imaginei que fosse assim, né? A primeira coisa que veio na mente era isso, assim, do parar de imitar os outros, né? Buscar ser íntegro, ser original, né? Nesse sentido. Era só isso que eu queria comentar, porque é engraçado que Não, isso e é que isso está falando mesmo, né? agora veio à minha mente. Aham. Porque ela diz ali que a gente vive em busca, imitando as pessoas, né? Então, hoje se criam, hoje tem técnicas, né? Então, mensagens subliminares e as propagandas, tudo é pensado para que essa massa continue da maneira que é, né? Então, cada vez mais passível de ser dominada, manipulada. Então, isso é fato. Eu acho assim que a gente nunca, não sei assim, eu nasci no interior, assim, lá não tinha muito essa coisa de moda, lá eu fiquei até os 14 anos, né? Engraçado, eu não lembro assim, lá nessa época, dessa imitação toda, parece que a gente era mais original, né? Mas hoje em dia, meu Deus do céu, tu pega esses influenciadores digitais aí, até acho que foi o Jorge que comentou esse dia, né? Pega uma influenciadora dessa famosa, ela bota uma blusa, uma camiseta, uma roupa, e, meu Deus, ela vende milhões, porque todo mundo quer ter uma igual, gente. A que ponto que a gente chegou, né? Uma coisa assim absurda, né? Eu acho que a gente nunca teve tão manipulado quanto agora. É verdade, Era mas, isso. sim, mas assim, né? As casas do interior, assim, tem outras formas de imitar. Por exemplo, né? No interior, tu vê as casas todas com um jardim, um mais bonito que o outro. E com certeza algumas pessoas fazem porque acham bonito, mas muitas fazem porque querem que o seu seja melhor que o do outro. Porque isso está com a gente, né? Então a gente quer imitar, a gente quer ter o que o outro tem, mas o mais interessante é que a gente não percebe que cada um tem a sua experiência, ou seja, cada um tem uma história de vida. Ela vai falar disso um pouco mais para frente. Cada um passou por situações positivas ou negativas, de sofrimento ou não, e isso constrói a personalidade, como a gente já viu ali anteriormente, né? Então a gente quer se igualar às outras pessoas, tendo um conteúdo completamente diferente. Então por isso o sofrimento também, né? Então a gente sofre muito porque não se percebe, percebe o outro e acaba
vivendo essa busca, né? Essa busca de ilusão que é o que está todo mundo vivendo nos dias de hoje. Então, a gente deixa de ser essa unidade, deixa de ser essa individuação para ser esse coletivo, né, adoecido. Isso realmente é bastante sério. E caminha agora com toda essa parte tecnológica, né? Isso vai ficando cada vez mais intenso. E como a gente disfarça, né? Eu vi um capítulo, eu não tinha assistido aquele Black Mirror que o Jorge, que a gente já tinha assistido na sala, eu só tinha assistido aquele capítulo lá no grupo de jovens que a gente assistiu. Qual era a historinha lá, Jorge? Eu nem me lembro, mas aí eu assisti uma essa semana que era uma popstar, né? Então, aparentemente ela era feliz, famosa, rica, e por trás era um sofrimento assim aterrador. Então, e não é diferente, né? Então a gente mostra muito para as pessoas o nosso palco, mas todo mundo tem seus bastidores. Quer falar alguma coisa, Jorge? Ô, Cris, Oi, Jorge. podemos nos aprofundar um pouco mais nessa Uhum. imitação aí? E eu queria que todo mundo participasse. Por exemplo, imitar o comportamento do pai e da mãe não é um Sim, tipo de imitação também? Ou vamos também falar diferente, querer nós, aqueles que têm um nível de poder muito forte, que gosta que o outro se comporte como ele se comporta. Não é exigir do outro uma imitação, sim, tolhendo a liberdade do outro e o processo de individuação também, com querendo que ele certeza. se torne um igual ou que viva de acordo com os padrões que quem é mais forte quer que o mais fraco faça. Tudo isso também não é. Isso é para a gente pensar, gente, porque nós fazemos isso na nossa família, não é? Nós, muitas vezes, queremos que os filhos, ou o esposo, ou o marido, quem é mais forte dentro desse contexto, se comporte como a gente pensa que é o certo. E aí você está tirando a pessoa a liberdade de ser única, a liberdade de ser unigênita, e fazendo dela um robozinho, né? Uma imitação de você mesmo, para que você possa facilmente manipular. Manipular. E vocês estão entendendo isso? Isso acontece ou só acontece comigo? E vocês Com fazem isso também? certeza. Não, ninguém Ah, faz. Estou com pensando certeza, né? também. Com certeza. Nossa, eu tava falando, eu tava assim, meu Deus, a gente cobra, né? A gente quer que os filhos sejam o nosso espelho, na verdade, né? Quer que eles. Tá louco. Não só quer que ele seja o nosso espelho, como quer que ele seja normal, o que eu digo, né? Que ele se enquadre nos padrões, né? Que a sociedade. Então, a gente, na verdade, a gente fez isso e faz com nossos filhos também, né? Exige, né? Que eles queiram, enfim. É bem isso mesmo, Jorge. Tá louco. E aí Nós não deles temos se jeito sair mais. da Agora, linha. E ai deles, não, verdade. não deveríamos trabalhar para que eles despertassem, eles mesmo seguissem os caminhos e buscando a sua individualidade, ser o ser único que ele é. Como diz ali, volta um slide aí, Cris. Como é que a Joana colocou ali? Por favor, Cris. Mais um. Aí, ele ser único e diferente e a gente não, a gente acaba tirando a liberdade e querendo que ele seja igual, né? E fácil da gente manipular, porque a gente acha que isso é o certo. Então a gente faz um movimento totalmente contrário ao processo de individuação, ao processo de voltar a ser eu sou. A gente tira o eu sou dele e coloca camadas de egoísmo em cima, sufocando as pessoas. E a gente faz isso com uma facilidade muito grande, gente. Sim. A Cris não. A Cris é outro patamar, como diz aí Eu, é. no popular. Mas é bem Todo mundo assim. entendeu o contexto? Carlinhos, você entendeu? Cláudia, Sim, pode Jorge. falar, gente, não dói nada.
Hã? Não, deu uma caladinha aprendendo. Muito bem. Cadê a minha amiga? E, e é um comportamento que a gente já tem tão arraigado assim que a gente não percebe mais, né? E é o que todo mundo faz, que é o que ela fala ali, o coletivo, e a gente deixa de deixar os filhos serem felizes, por exemplo, para seguir um padrão, né? Para seguir um modelo, um ídolo ou alguma coisa que a gente supostamente ache que é correto. Isso é muito sério. E a gente faz isso desde que a criança nasce, né? A gente tortura os filhos. Isso é muito sério, né? E não é para se culpar, né, gente? Mas é uma realidade. E faz isso com os, am- e Oi? faz isso com os amigos, faz isso com os amigos, com os irmãos, faz com todo Sim, mundo, porque é todo uma personagem. mundo. Chega no emprego também, quer Uhum. preponderar de todo jeito lá e Sim. achar que sempre tem razão, não é? Então é isso, E querido. esse, e Parabéns. esse é o rigor, né, Jorge? Isso está muito ligado ao rigor, né, no meu entendimento, assim, nessa autossatisfação, nessa carência, nessa busca desse vazio interior, porque a gente acha que todos esses comportamentos vão suprir essa falta que a gente tem de Deus, de amor. Então a gente, como diz o outro, né, descamba pro lado errado e vai embora, né? E vai fazendo tudo isso durante a vida e durante as vidas, né? E criando para si aí situações bem complicadas. Então, e isso muitas vezes parece que está muito distante, esse comportamento novo, né? E ele não está, porque a gente já tem conhecimento suficiente para realmente fazer diferente. Mas para isso a gente precisa acalmar a mente e traçar objetivos, né? E usar a nossa vontade, que é uma potência, mas de uma maneira verdadeira, né? Não só aqui como um mero momento de estudo, que não vai ter reflexos, é pelo contrário, né? Isso reflete profundamente na vida de cada um de nós, das nossas famílias, porque esse campo ele é muito forte. Então, se cada um de nós conseguir colocar uma nova informação no campo, né? Com certeza nós somos multiplicadores, isso a gente já falou tantas vezes. E isso é transformador. Transformador para nós e para os que estão perto da gente, porque, como eu estava falando do rigor, né? O rigor ele afasta. Então, quanto mais rigoroso nós somos, mais nós sofremos e fazemos sofrer quem está perto da gente, né? E afastamos as pessoas, justamente aquelas que a gente veio para aprender a amar, né? Para fazer com que esse amor floresça dentro de nós e dentro do outro. Então, nosso comportamento ele é completamente equivocado, porque ele provoca esse afastamento. Luiz, Hein? sou eu. Oi. Ah, vocês falando isso agora, eu parei para pensar assim, meu Deus, quando, quando a vida te dá a oportunidade de tu ser mãe, de tu ser o pai, tu, tu pensas que tu estás dando o teu melhor, né? Dando um norte para a criança, porque tu tens que orientá-la. E nesse orientá-la, tu pode estar destruindo a própria pessoa. Olha como isso é complicado. Que responsabilidade que a gente tem quando esses seres caem na nossa mão, como a gente também já foi os nossos pais, né? E a gente pensa que está acertando e, no entanto, a gente está dificultando muitas das vezes. Eu acho que nem tudo a gente faz errado. Porque nossos filhos, pelo menos eu falo pela minha, a minha é muito mais velha do que eu, ela é muito mais madura do que eu, sabe? Ela deve ter sido, ela deve ter tido 3 encarnações a mais do que eu, deve ser uma coisa assim. Mas é esse negócio dos filhos.
é tão complicado, né, Cris? Porque tu sempre queres o melhor para teus filhos. E Sim, tu acha que tu sabe o que é melhor para eles. E a gente acaba errando, a gente só vai descobrir isso fazendo esse tipo de reflexão, desse estudo, que até sim. então tu acha que tu tá certo. Não é isso? É complicado, né? É uma reflexão bacana, Cláudia, e ela não deve trazer culpa, né? Em momento nenhum, porque é um processo e a gente precisa dessas experiências, porque tu vê, se não fossem as experiências que a gente tem e se não fosse o conhecimento que a gente está começando a ter, a gente não sairia do lugar, né? Permaneceria cometendo os mesmos erros. E eu concordo contigo plenamente. A gente acha que está fazendo melhor. E, e é assim, né? Mas esse despertar, ele é maravilhoso, porque hoje a gente já consegue fazer um pouco diferente, né? Então, tá tudo certo. Estamos no caminho. Isso. O Cris, Cláudia, a informação, como a Cris acabou de falar, né, ela tem que trazer liberdade, não aprisionamento em culpa, né? Ela precisa nos libertar. Eu, eu, eu adorei a tua reflexão, viu, Cláudia? Foi muito profunda e, e foi muito adequada e mostrou que você entendeu. Parabéns. E eu digo mais para você ainda, por isso que todos nós somos crianças feridas, né? Porque no final isso tem um efeito contrário, né? Ao invés de nos levar para a alegria e felicidade, leva para uma criança ferida. E aí é como você falou, né? Teu pai fez com você, mas o pai do teu pai fez com ele, você fez com a tua vai fazer com os teus netos, e assim a roda continua girando e todo mundo fazendo a mesma coisa, a mesma imitação de comportamento, que é o que a Joana coloca ali. E o processo do si mesmo, o processo da individuação, da unidade, ele fica esquecido. Parabéns, Cláudia. Continue participando. Você está nota 10 aí. Isso aí. Tá bom. Vamos em frente. O grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Nós já sabemos, né? Embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Que através de todas as nossas experiências, nós vamos construindo esse inconsciente. E através dos símbolos, das vivências, da cultura, e que isso tudo se mescla, né? Formando essa realidade individual. Por que ela é individual? Porque cada um teve uma experiência, cada um nasceu numa família, cada um teve um pai, uma mãe, né? Experimentou a dor, o sofrimento, a alegria, ou a privação do necessário, ou, ou o exagero, né? Então, cada um tem uma um tipo de vivência. Então, e isso é muito rico, porque cada um traz essa realidade dentro de si, individualmente, né? Então, isso tudo deixa marcas, né? Deixa marcas de alegria, de tristeza e tudo mais. E a gente vai formando essas personalidades através disso tudo, né? E aí ela complementa, ó, todavia é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhes são peculiares, intransferíveis. O que que isso quer dizer? Peculiaridade, né? É peculiar àquela criatura, àquela unidade, àquela vivência. E são intransferíveis. Por quê? Porque quem vive eu posso contar uma história para vocês de uma vivência. Vocês podem compreender, se solidarizar comigo, mas eu vivi. Então, eu vou sentir de uma maneira completamente diferente do outro que não vivenciou, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para esse todo, né, que a gente olha para o irmão, para esse irmão de caminhada que se apresenta muitas vezes como um grande professor, ele tem as peculiaridades dele, né? Tem as vivências que são intransferíveis e formam essa criatura,
formam essa personalidade que prepondera naquele momento, dentre tantas que ele também tem. E isso pede para a gente amor, né? Compaixão, compreensão, de entender que ele é daquela maneira porque ele não pode ser diferente daquilo ali. E às vezes a gente quer colocar uma informação nova nesse campo, né? Ou seja, quer forçar aquela criatura a aprender alguma coisa, mas não é possível. Porque a gente está usando o quê? Está usando um conteúdo da sombra, né? Que é a arrogância. De pensar que eu posso ser melhor que o outro. Ou que o que eu sei é melhor do que o outro sabe, né? Então, tudo precisa ser de forma muito amorosa, né? Até quando a gente vai dar um conselho, ou vai conversar com alguém sobre alguma coisa. Na última mensagem, uma das últimas que o amigo mandou, ele disse, né? Que uma conversa precisa ser pautada com muito respeito, com muito amor, com muita bondade, nunca me lembrando o outro, né? E sim fazendo com que ele se sinta amado. Quer comentar alguma coisa, alguém? Jorge? Não, Cris, obrigado. Nesse processo deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar, por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação. Assim, diluindo as condensações das vivências anteriores, através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as suas manifestações exteriores. Então, o que que ele diz, né? Que é um processo de transformação, de se transformar esse si mesmo, né? E para isso faço o quê? Eu preciso descobrir tudo aquilo que me perturba, né? E tentar superar por eliminação, a gente diz, né? Por transformação. Colocar uma nova informação ali, agir de maneira antagônica, né? Ou seja, eu tenho um pensamento, eu não dou atenção para esse pensamento, a gente já falou tantas vezes, né? Eu consigo diluir ele, olhar para ele sem aderir, sem manifestar nenhum tipo de sentimento negativo, ou usando essa técnica do Jorge, né? Vou colocar a técnica da caixinha, e isso tudo vai provocando essa transformação, né? Mas esse movimento não pode gerar trauma, como ela diz ali, e nem satisfação. E sim a alegria de poder estar vendo, né? Que feliz que a gente fica. O Jorge, agora eu vou falar uma experiência minha, né? Sempre que eu começo alguma coisa, começava. Eu ficava muito eufórica no começo. Seja uma ideia qualquer, um curso, uma atividade nova. E um dia o Jorge, assim, para mim, ele disse, eu queria te falar uma coisa, mas eu não sei se eu devo, né? Aí eu disse, não, tu deve, né? Porque não tem muito, nós não temos esse tipo de limitação, assim. E ele disse, olha, é assim, assim, tu, né? Eu percebo que sempre que tu fazes um movimento novo, tu fica muito empolgada e depois vai murchando, né? Nossa, é isso, eu fiquei refletindo e, nossa, é muito assim, era muito assim. E agora, quando eu faço alguma coisa nova e eu já tenho essa informação, eu olho, se não, vou me manter tranquila, né, equilibrada, sabendo que nada é maravilhoso, né, porque não é. Às vezes começa maravilhoso, mas depois vai pegar o ritmo da vida e vai, né? Às vezes vai ficar um pouco pior, um pouco melhor, mas a gente precisa do equilíbrio, né? E é maravilhoso ver isso. Então, por que que eu olharia para isso, né, para essa informação com insatisfação? Ou me acharia, né? Porque eu sou assim, que coisa, que chato. Não, fiquei muito feliz e agradeço aqui publicamente novamente, né, Jorge? E é isso. E aí ele diz, né, através da conscientização da sua integridade interior, em harmonia com as suas manifestações exteriores, ou seja, integrando, né, toda a parte exterior, todos os estímulos, tudo que vem de fora de nós com essa parte interna, criando essa harmonia, né?
para que a gente realmente consiga fazer dessa existência e de todas as outras que virão, aproveitar o máximo, né, possível de toda essa oportunidade. Jorge, Oi, Cris. não vai falar nada. Presente. Não, mas você já explicou tudo, né? Essa diluição aí é a diluição da energia que está na sombra, não é? Sim. Se essa energia não diluir, não há, você não pode chegar ao si mesmo, você não pode chegar ao self. Tem duas coisas que impedem você chegar no self: a sombra condensada e as máscaras. E é isso que precisa entender. Por isso que ela dizia a Deus, descobrindo tudo aquilo que ele é perturbador, tentar superar, etc. Tal. Vocês querem ver? Tem uma parábola de Jesus que ela é pequenininha, mas nossa, eu adoro tanto essa parábola. E ele explica isso muito bem, né? Que ele diz assim, ó, tem dois filhos, né? Aí o pai chamou o primeiro e disse, vai trabalhar na minha vinha. E ele falou assim, não vou não. E depois ele parou um pouco, refletiu e foi. Aí o segundo, ele chamou o segundo e falou, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não, vou sim. Mas esse não foi. Deitou e foi dormir. Aí assim, qual dos dois fez a vontade de Deus? É evidente. Primeiro ele começou errado, não é? Ele começou numa negação. O segundo já tinha uma máscara bem fixada. Então, todo aquele que vive a sombra, e nós temos sempre o hábito de criticar quem está vivendo a sombra, né? Quem vive a sombra está mais perto de chegar no si mesmo. E quem tem a máscara fixada tem mais dificuldade de chegar no si mesmo. Então, trabalhar para flexibilizar a máscara e diluir essa sombra deve ser um objetivo nosso. Não é? Que nem a Cris aí contou a história dela, né? Era uma máscara que usava, não é? A partir do momento que ela flexibiliza a máscara, a energia vai se diluindo. E é assim que tem que fazer, a gente tem que ver aquilo que a gente não está fazendo bem, não é? Abraçar aquilo e flexibilizar. Aí a sombra aparece, dilui-se a energia e a iluminação chega. Aí o self consegue chegar. Mas sem esse trabalho não consegue. Né? Diluir essa sombra, flexibilizar as máscaras, precisa ser um trabalho do dia a dia para a gente. É isso, Cris. E eu tava aqui pensando, né, que a gente, porque tudo é vibração, né, energia. Então a gente às vezes tem um comportamento, às vezes não, né, a gente tem vários comportamentos que pode-se dizer que são negativos, e a gente vai se intoxicando de uma tal maneira, porque é como se a gente estivesse num quarto fechado, respirando um ar saturado, né, sem abrir uma janela, sem abrir uma porta. Então a gente vai respirando aquele mesmo ar e se intoxicando. E vai se intoxicando de uma tal maneira, né? Porque a gente tem um movimento diferente do que deveria, e que a gente acaba adoecendo, e adoecendo fisicamente, né? Aí, ainda além do físico, vem as depressões, a ansiedade e tudo mais, e a gente continua ali, respirando aquele ar viciado, sem perceber o que está fazendo mal, né? E que não é nunca uma coisa só. Mas essa percepção, às vezes eu fico pensando, né? Por que que a humanidade está tão doente, tão intoxicada, né? A ponto de tantas doenças, de tanta doença psíquica, né? Que deixa as pessoas sem estímulo nenhum, com tanto medicamento. E, e ao mesmo tempo a gente tem tanto recurso tecnológico, tanto desenvolvimento, né? Tecnológico, e a nossa moral e o nosso espírito cada vez mais parece mais entristecido. Mas aí fica a reflexão, né? Esse processo pode durar toda a existência, o que é muito saudável,
porque o ser se descobre em constantes renovações para melhor. E aí vem a questão que o Jorge falou, né? Tá mais perto da luz quem vive a sombra do que quem vive o mascarado, porque se nem eu me vejo, ou seja, eu não consigo ver meus defeitos, né? Como que eu vou flexibilizar isso a ponto de me transformar, se eu não consigo nem perceber? Então, esse processo, ele precisa ser o tempo inteiro. Ele precisa ser um processo dinâmico, porque a gente não vai chegar num patamar e vai poder parar, né? A gente está numa constante, ali a imagem, né? Tá dando um salto, então não tem como eu achar, não, agora eu cheguei aqui, eu tô mais ou menos, então eu vou parar com tudo, vou viver assim, desse meu jeitinho e já tá bom, né? Então é um retrocesso. Porque o ser se descobre em constante renovação para melhor, liberando-se das cargas negativas que lhe ditavam as reações e lhe produziam problemas em forma de distúrbios íntimos, afetando-lhe a conduta. Então, é tudo isso que a gente já falou, né? Então, a gente precisa, esse processo de transformação, ele é vida. Ele é sinônimo de saúde, de alegria, de paz. Mesmo que, às vezes, a gente se sinta tão mexido, né? Não entenda as coisas, né? Às vezes a gente diz, eu não sei, não entendo. Mas não importa. O importante é a confiança, porque ele é um processo divino, né? Então, Deus está ali com a mão estendida para nós, né? Só esperando que a gente chegue, que a gente se aproxegue. Fala, Jorge. Então, Cris, nesse slide aí, a gente vê nitidamente o que ela diz, né? Que se a gente não viver a sombra, não diluir essa sombra, e viver a sombra não quer dizer que você precisa roubar, matar, não. Viver a sombra é você diluir isso observando, vendo, deixando que essa energia se desfaça a partir da sua observação. Você pode usar o choro para diluir isso, a dor profunda que isso causa para diluindo isso, sem precisar agir dentro daquele campo que o pensamento está pedindo para você fazer. Então, que nem você fez, você contou sua história. Eu parei de me empolgar no começo, pronto, a energia se diluiu, não é? E é bem isso. Então, se a gente não diluir a sombra, não flexibilizar a máscara, o processo de individuação, que é o objetivo da aula, ele não acontece. Porque a gente vai continuar preso lá no ego desordenado, tanto na sombra como na máscara. A sombra, ela está descontrolada. Então, isso quer dizer o seguinte, que se você tem um desejo muito grande, vamos usar aqui o sexual, por exemplo, você vai cometer um equívoco nessa área. Não corre perigo, porque é descontrolado e tem muita força. De repente, você vai chegar com um impulso tão forte e por lei de atração, vai atrair o cara certo, a pessoa certa, e você vai cair. E você vai cair. Então, precisa diluir isso sem precisar exercitar e se comportar como esse pensamento quer. E flexibilizando sempre as máscaras, deixando essa arrogância, essa imponência, essa busca de perfeição que todo mundo diz, que não existe perfeição fora do amor, não é? Existe rigidez. Então, é necessário fazer isso. Se não fizer isso, e isso já busca a aula anterior, né, que é da autoidentificação, que ela volta a dizer ali, ó, identificar as cargas negativas tal, e deixar diluir. Senão não há individuação, você continua prisioneiro. Tudo bem, gente? Está todo mundo entendendo? Tudo bem, Cris? Sim. Então vamos em frente aí. Que horas são? Falta 7 minutos, acho que dá para fazer mais esse. Tornar-se um ser total, original, único é a proposta da individuação, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-se e integrando-se à consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Cada ser encontra a sua própria rota, que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre
sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Então, né, o que ela quer dizer? Toda essa construção, todo esse processo de autoidentificação, de individuação, ele precisa ser pautado no amor, né? No alto amor, na bondade. Então, sempre aderindo ao bem, né? Porque do contrário, a gente vai estar trabalhando com as mesmas ferramentas. E aí vai continuar no mesmo lugar. E ele faz aqui um resumo, bem dizer, né, do que todo o capítulo fala. Embora pertencente a determinado grupo social, deve encontrar os seus próprios interesses, mantendo simultaneamente os valores e qualidades que são inerentes a todos, de forma que não se aliene do contexto no qual se movimenta e deve viver. Então, o que ela diz ali? O que ela diz aqui, né? Que a gente pertence a um grupo social, né? E a gente também não pode se alienar, porque o que faz a gente perceber os nossos defeitos, né? O que faz a gente se ver? É o contato com o outro, é a vivência, é essa troca, né? Que é através do outro, que é instrumento de Deus, é que a gente consegue realmente se enxergar. Porque eu acho que deve ser bem fácil, assim. Ah, então eu vou evoluir e vou me isolar, né? Não vou ter contato com ninguém, então eu não vou me incomodar, não vou ter estímulo nenhum. E assim eu vou. Então, mas eu não me conheço, né? Não sei do que sou capaz, não sei quais são os pensamentos, porque não tenho estímulo, né? Então, esse contexto que a gente vive, ele é fundamental, por isso a encarnação, porque é a vivência, né, que traz a gente para a verdade, faz a gente realmente se conhecer. Quer falar alguma coisa, Jorge? Vou poder ir mais para frente. Não, Cris. Porque agora acho que Tá o tudo bem. cerne da coisa já foi, né? Por mais se Faltam assemelhe. muitos? Oi? Deixa eu ver. Faltam muitos? 2, 3, 4. Falta 4. Por mais se assemelhem os indivíduos, cada ser possui a sua própria estrutura psicológica, sempre resultante das experiências vivenciadas nas diferentes existências físicas, né? Já falou isso lá na frente. Eis porque somente a reencarnação explica essa multiplicidade de conteúdos psicológicos nas criaturas, tornando-as distintas umas das outras, já que procedendo do mesmo tronco, cada uma viveu situações muito especiais e diferentes, né? Que é o que a gente já falou também. Cada criatura tem a sua individualidade no sentido das vivências, né? Das experiências que teve, dessas forças que cada um teve na construção das suas personalidades, e isso é que nos faz diferentes, né? A, a importância da encarnação, né? Da reencarnação. E se a gente for parar para olhar, né? Esse conteúdo, como ela fala ali, a multiplicidade de conteúdos psicológicos. Então, nós somos um arquivo gigante, né? E dentro de nós contém tantas coisas, tantas emoções, tantos sentimentos que estão ali latentes, né? Esperando talvez um, um toque para se manifestar. Então, por isso a importância da convivência, né? Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade, e que somente possuem legitimidade aqueles que lhe procedem do âmago, do seu inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Essa parte é importante, né? Porque a gente busca a individuação. Então, as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade, ou seja, a partir do momento que a criatura está consciente de si mesma, qual é o papel do exterior, né? O que ele faz comigo? O que ele imprime em mim? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. E hoje, né,
qual é a minha relação com o meu mundo, com o mundo material? Quer falar, Jorge? É importante essa parte vermelha. Acho que tu pode falar melhor que eu. Não, mas eu acho que ela é autoexplicativa, né? Porque as contribuições do mundo exterior é daquela da imitação, ela é voltada Sim, para o ego, para o orgulho, para a vaidade, que imprime os valores errados na gente, e a gente, por imitação, continua fazendo tudo, buscando esses mesmos contextos, por lei de afinidade, né? e aí ele Então, fala, né, sim, da legitimidade no momento que encontra sintonia, né, com essa consciência lúcida, né? exatamente. Quando você está na consciência lúcida, ali, isso você fica muito tranquilo, porque você pode escolher, você pode discernir, você é senhor do seu mundo, você já está dirigindo o seu mundo de forma correta, você Sim, já não é mais arrastado, né? sim. Dominado, nem pelo inconsciente coletivo, nem pelo seu inconsciente pessoal. Então, você já está no caminho da liberdade. É muito lindo isso aí. E é muito mais lindo viver isso aí. É, tanto que ele diz ali, né, isso oferece muita tranquilidade, porque permite identificar que não se torna necessário para obter o triunfo ser igual a ninguém, símile de outro ou cópia Exatamente. dos modelos que se exibem na mídia, nos sucessivos festivais da ilusão e dos tormentos generalizados. Nossa, bem isso, né? Então, a criatura tá tão inteira com ela mesma que ela já não precisa mais disso, né? Não precisa mais desses artifícios. E isso tem um contexto que foi falado no slide anterior, que é a parte da alienação, de você se isolar achando que você é melhor. E Sim, isso é um erro nosso, né? De quem está dentro desse processo. Porque o que você tem que fazer é se envolver mais com os outros, né? sim, Mostrando o processo de individuação e demonstrando a sua misericórdia, a sua compaixão com todos aqueles que ainda não começaram a trilhar o caminho. Então, você às vezes vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas por amor ao outro, né? Como exemplo, você precisa fazer. sim, Aí já não é mais por imitação, entende a diferença? Já é por uma sim. escolha do amor. Não é maravilhoso? Fala sério. Gente, tá Fala no nosso sério, isso não é horário já, eu maravilhoso. acho. Só vamos terminar esse então, né? Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe a consciência, libertando dos atavismos perturbadores. A psique humana, que se, que se como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadoras em edificações de paz. É isso. Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, aí, gente, ainda Sim, Semana que vem, então, a Tati Rocha vai fazer a parábola do filho pródigo, que vai trazer bastante reflexões sobre essas duas últimas aulas, a identificação e a individuação. Porque na parábola do filho pródigo, nós vamos ver exemplos que Jesus deixou na pequena história que ele contou. é isso aí. Alguém pode fazer para nós o encerramento? Eu estou aqui com meus netos, eles entram e saem, então eu prefiro não fazer para não ter que interromper. posso fazer, Cris? Vamos lá, então, Carlinhos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento de aprendizado, agradecer a vocês pela a mensagem transmitida para todos e com a oração que Deus nos ensinou, para encerrarmos o curso na noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai,
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não os deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livre-nos, Pai, de tudo que seja mal. E que assim seja. Em oração, agradecemos a espiritualidade por esse momento de aprendizado e a